Olá pessoal, sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. Hoje é dia 19 de novembro, a gente começa aqui o nosso programa para ficar de olho, toda semana um tema diferente. A gente vai falar hoje sobre o setor de carnes, né, de alimentos, proteínas. Basicamente a gente tem 4 papéis que são negociados em bolsa: a BRF, né, a Marfrig, Minerva e a JBS. Bom, para ter uma ideia, o Brasil ele se apresenta hoje como um dos maiores produtores de proteínas do mundo, né? Seja em bovinos. Em bovinos, a JBS com certeza é uma das maiores empresas do mundo nesse sentido. Eu vou até mostrar um slide com isso. E as demais também são expressivas. O Brasil hoje tem um rebanho bovino que supera o número de habitantes do Brasil, para você ter uma ideia. Então ele é o maior exportador de carne bovina, um dos, né, maiores exportadores de carne bovina, suína e de aves, né, de frango. As empresas brasileiras, essas empresas que eu estou falando, além delas ter as unidades no Brasil, elas também possuem unidades em países vizinhos, aqui Paraguai, Uruguai, Argentina, enfim, né? Então quando acontece, eventualmente, esse segmento está sujeito a isso, embargo de carnes. Por exemplo, surgiu 2 casos de vaca louca no Brasil há pouco tempo atrás. Um numa ponta do Brasil, outro na outra. Mas assim, não é uma epidemia da doença. Na verdade, são 2 casos isolados de animais já de idade que foram para o abate e esse animal, quando ele fica muito velho, ele começa a ter problemas, né? Então, a China embargou carne bovina do Brasil. Mas, como essas empresas têm unidades em outras regiões, por exemplo, a JBS tem nos Estados Unidos, tem na Europa, tem na Austrália, ela deixa de exportar pelo Brasil, mas ela exporta pelos outros países. Da mesma forma, a Minerva tem a Atena, né? Então ela exporta pelos países vizinhos. E a Marfrig também tem unidades, né? Além da variedade de produtos dela, não está relacionada a bovinos, né? A Marfrig é bovinos, mas ela também tem suínos, tem aves, peixe, tem um monte de coisa no food service que ela oferece, né? Inclusive para exportação. Bom, esse primeiro slide aí que eu estou mostrando é para ter uma ideia de tamanho, exportação de carne de frango. Esse dado vai de janeiro a junho, mas ele não está muito diferente. O maior cliente, o maior exportador, o maior importador de carne de frango continua sendo a China de lavada, né? O Brasil tem uma tradição grande de oferecer carne de frango para a Arábia Saudita, né? É o famoso halal, né? São carnes que tem, o frango tem que ser, são regras, né, da religião deles. Ele tem que ser abatido com uma posição, enfim. Mas o Brasil também é expressivo nessa região. Então a Ásia é muito importante. Só a China ela importa 34% da carne de frango do Brasil, sem considerar os outros países. Na parte de suíno, a China representa 54% das exportações. E lembrando que a China é o maior produtor de suíno do mundo e ela teve há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, um foco de febre africana, né, que dizimou o plantel de suínos dele. A carne que eles mais comem é suíno, né, os chineses. E dizimou, quase que dizimou totalmente os suínos. Eles passaram a importar carne assim de uma forma absurda do mundo todo. O Brasil foi muito beneficiado com isso, né? E continua sendo, né? Porque até repor o plantel demora muito tempo, né? Eles estão fazendo isso, mas as informações que a gente tem conversando com o pessoal do setor é que a reposição das matrizes não estão sendo eficientes, ou seja, você não vai ter produtividade ou carcaças produtivas, né? A China continua sendo o maior importador de carne suína do Brasil, e aí se dá bem a BRF, se dá bem a JBS, né? A Minerva e Marfrig é mais carne bovina. Como eu falei, também tem suíno na Marfrig, mas enfim. No próximo slide é o ranking global de empresas, e aí você vê que a JBS é a primeira empresa do mundo no setor de alimentos e a primeira empresa no mundo em proteínas. Então, assim, fica bem claro
o tamanho que a JBS ela passou a ter nos últimos anos, né? Esse slide seguinte é a estrutura que ela opera, né? Ela exporta da América do Sul, como ela exporta dos Estados Unidos, como ela exporta da Austrália. Então ela consegue atender a China ou a Ásia, né? Assim de uma forma bem expressiva, né? É, a Ásia corresponde a 50% da carne exportada, só a China 28%. Quando a gente falar de empresa por empresa, como já acabaram os resultados, a gente vai falar do resultado por empresa. BRF. Só para ter uma ideia de volume, a Aves no terceiro trimestre foi 496 mil toneladas, né? Cresceu 6,5% sobre o terceiro trimestre 20 e 0,9% sobre o segundo trimestre 21. Como o terceiro trimestre 20 era um período ainda complicado por causa do isolamento, pandemia, vamos olhar sempre terceiro trimestre contra o trimestre passado, segundo trimestre. Então em aves foi 496 mil toneladas, 0,9% acima, suínos e outros 84 mil toneladas, 0,3% acima, processados 490 mil toneladas, um decréscimo de 0,8%. E aí tem outros produtos, né, que ela tem. Ela teve uma receita de 12,4 bi de reais. 12,4 bi de reais representa um crescimento sobre o segundo trimestre de 6,5%. São números grandes, né? 12,4 bi de reais. O EBITDA dela ajustado no terceiro trimestre, EBITDA, para quem não sabe, é a geração operacional de caixa. É o lucro operacional adicionado de depreciação. É para realmente saber quanto a empresa gerou de resultado, porque depreciação é contábil. O EBITDA dela foi de 1,4 bi de reais, foi 7,6 por cima acima do segundo trimestre. O resultado veio bom, até a linha do EBITDA, mas o resultado final foi um prejuízo de 277 milhões de reais, contra um prejuízo de 240 milhões de reais no segundo trimestre de 21. Ou seja, no acumulado desse ano ela está com prejuízo de mais ou menos 500 e poucos milhões de reais. Basicamente, isso provém de resultado financeiro, porque o operacional ela veio muito bem. Mas ela tem algumas combinações de negócios, de opções, hedging e tudo mais, que acabou dando errado e gerou essa situação de prejuízo líquido. O endividamento da empresa é de 16,7 bilhões. Isso aqui representa 3 vezes a dívida líquida EBITDA, né? É um patamar ainda aceitável, não é o ideal, né? O ideal é sempre abaixo de 2,5, mas tá bom, né? A BRF ela sofre muito na questão de custos, porque a produção dela é muito ave suíno, então ela precisa muito de grãos, e os grãos dispararam de preço, e ela não consegue repassar integralmente isso no preço, só porque senão ninguém compra, né? Hoje, como a carne bovina subiu muito de preço, o pessoal acaba migrando para proteínas mais baratas, né? E aí acaba caindo na carne de frango, eventualmente suíno, enfim, né? A Minerva, ela teve um abate no terceiro trimestre de 2021, 950 mil cabeças, né? Só o Brasil foi 358 mil, então você vê que a concentração dela da Atena é muito grande, é maior do que o Brasil, então consequentemente esse bloqueio que a China fez no Brasil, ela pode atender pelas plantas de fora do Brasil, né? É uma empresa de porte não tão grande como o Marfrig ou JBS, né? Eu diria que ela seria uma terceira empresa na parte de bovinos. A receita líquida dela no terceiro trimestre foi 7,4 bi de reais. Lembra que a BRF foi 12,1. Então, para ter uma ideia de tamanho, 7,4 bi de reais, 17% acima do segundo trimestre. O EBITDA foi de 648 milhões, 19% acima, foi bem então. E o lucro líquido foi 72 milhões, contra 117 milhões no segundo trimestre 21. Então ela teve uma queda aí do lucro líquido, afetada por piora do resultado financeiro, né? Ela minimizou esse impacto com a menor imposto de renda pago, né? Então isso acabou uma questão tributária, né? Fiscal tributária que ela acabou minimizando o resultado, mas ele ainda deu lucro. A Marfrig
ela divulgou um forte resultado, veio acima da expectativa do pessoal. E, como sempre, né, a China acaba sendo um cliente importante. A receita líquida dela foi, olha a diferença que eu falei da BRF e da Minerva. A receita líquida da Marfrig foi de 23,6 bilhões de reais, um crescimento de 15% sobre o segundo trimestre de 21. O EBITDA foi de 4,7 bilhões de reais, a diferença das duas. Crescimento de 21% sobre o segundo trimestre de 21, e o lucro líquido foi de 1,7 bilhões de reais, foi 3,6 inferior ao segundo trimestre de 21, afetado, ligeiramente inferior, afetado por resultado financeiro. O endividamento da empresa é muito baixo, a relação de dívida líquida e EBITDA dela é de 1,1 vezes, ou seja, em um ano, e praticamente em um ano que ela gera, paga a dívida dela total. Então ela está muito bem de estrutura de capital. Ela pode ser uma consolidadora. Lembre-se que ela tentou lá atrás fazer uma fusão, uma associação com os ativos da BRF, aí não deu certo, eles se desentenderam, ela foi lá e comprou um pedaço da BRF, né? Até teve intervenção do CAD e tudo mais, mas ela falou que é investimento, que ela não vai interferir. Mas existe aí um certo namoro entre as duas em algum momento. JBS, como eu falei, é a maior de todas, né? Olha só o tamanho da receita, né? 92,6 bilhões, né? Bilhões de reais. Então, assim, ela é muito grande. O crescimento dela foi de 8,2%. O maior resultado dela vem dos Estados Unidos, né? Ela tem duas empresas lá, a JBS USA Beef, 38,5, JBS USA Pork, 10,9, a Pilgrim's Pride, 19,9. E aqui ela tem no Brasil a Seara, que é uma marca muito forte. Ela comprou isso da Marfrig lá atrás quando ela estava atrapalhada. 9,6 bi de receita. Então, assim, 92,6. É uma barbaridade de resultado, né? Muito forte mesmo. EBITDA ajustado dela foi 4,7 bi de reais, foi 21% acima do segundo trimestre de 21. E ela teve um lucro líquido de 1,7 bi de reais também. Bem parecido com o segundo trimestre de 21. A dívida líquida dela é de 1,5 vezes. Bem tranquilo, né? Tá bem tranquila a relação dela. Ela é consolidadora também. É a maior empresa de proteína do mundo e está com uma situação muito tranquila em relação ao caixa. Bom, a gente tem conversado bastante aqui nos nossos programas aqui sobre o momento da bolsa, cenário de bolsa. A nossa bolsa agora está caindo 13% no ano, continua aí a aversão ao risco muito grande, apesar do investidor estrangeiro estar entrando aqui no Brasil, a gente tem o investidor local retraído, né? E justamente isso vem pela questão do risco fiscal, a PEC dos precatórios, que vai, não vai, né? Agora parece que vão criar uma mudança aí para pelo menos o Senado não ia votar do jeito que estava. Parece que eles vão quebrar a PEC em duas aí, uma parte aprova para liberar o pagamento do auxílio emergencial. Bom, enfim, esse é o fator que atrapalhou nossa bolsa. Passou o nosso último slide, a gente está falando sobre o desempenho dos papéis. A BRF esse ano valorizou 3,6%, a Marfrig 94%, a Minerva está com uma queda de 2,2% e a JBS valorizou 74%, enquanto o Ibovespa cai 13%. Ou seja, o setor, se a gente for ranquear, a maior delas foi a Marfrig, né, com 94%. Aí tem muita história da fusão com a BRF, a compra. A gente teve um fluxo muito grande de investidor estrangeiro entrando no setor, o que ajudou nessa alta. Logicamente, a seleção foi para a Marfrig e para a JBS. A JBS é o segundo papel com 74%. E a Minerva e a BRF ficaram para trás, né? Não que não sejam boas empresas, mas a qualidade de estrutura da JBS e Marfrig é que chamou mais atenção, né? Então é essa situação. Vamos lá, embargo da China. Já faz alguns dois, 3 meses que a China embargou o Brasil, mas ela continua comprando carne. Não está comprando o Brasil, está para derrubar. Isso aí é mais política do que outra coisa, né? Isso aí é negociação comercial.
Agora, quem está querendo barrar a exportação de carne do Brasil é os Estados Unidos. Mas assim também é uma coisa, você vê que é jogo político, né? Até porque para a JBS acaba sendo indiferente, porque ela tem planta lá, então ela vai produzir lá, ela tem no mercado lá, então para ela não vai mudar nada. Pode mudar um pouco para quem não tem planta lá, como Marfrig, né? A Minerva, a BRF, pode mudar, mas assim, são jogos políticos, né? Daqui a um pouco a China começa aquele povo precisa comer, é muita gente, é 1,5 bilhão de pessoas, então precisa comer, vão precisar de carne, então logo mais cai esse embargo e volta de novo. Bom, é isso que eu queria falar do setor, né? A gente tem empresas muito boas, essa questão da autossuficiência da China em carne suína vai demorar muito tempo, né? Eles são os maiores produtores do mundo, mas com a perda do rebanho, até repor isso, eles vão ter que continuar importando muita carne suína do Brasil, que é o principal produto que vai para lá. É isso, a gente volta na próxima semana. Um abraço, bom final de semana e até mais. Se você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas, então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!